Bom, pessoal, muita gente fica em dúvida entre comprar uma lâmina original e uma cópia dessa lâmina. E as alegações são várias e até válidas, né? Tipo, qualidade construtiva, qualidade de materiais, desempenho e tal. Porém, normalmente as pessoas se iludem muito com esse negócio de original, tá? Ah, mas o desempenho do original é muito melhor e tal, quando na verdade não é bem assim que a banda toca, tá? Aqui nós temos um exemplo claro disso, um Spider com stretch original em ZDP 189, 65 de dureza RC, e uma cópia da Ganzo, as 440C, ou o equivalente chinês, o 9 Chrome 18 MOV, esse exemplar 59 RC de dureza. São duas lâminas, gente, basicamente iguais. É lógico, tem diferença. O material da empunhadura aqui é FRN, aqui G10. Um liner lockback, o outro Axis Lock, né? Ou sistema Benchmade, ou barra interposta. O pessoal chama de um monte de nome para fugir do copyright, que já caiu há muito tempo. Então a Benchmade nem tem direito de reclamar da cópia do sistema de trava dela. A grande diferença, na verdade, gente, existe diferença na geometria? Existe. Não para essa lâmina aqui. Por quê? Porque ela sofreu um desbaste total, eu dei um desbaste total nela, e o paquímetro travado a 1 milímetro entra 7 milímetros nessa lâmina. O original da Spider, com esse desbaste e alívio generoso que vocês estão vendo aí, que eu dei, o paquímetro a 1 milímetro entra 6. Então são basicamente a mesma coisa, a mesma habilidade de corte. Ah, Cabral, mas o Spider retém muito mais o fio. O que é esse muito mais? Porque, por exemplo, segundo os testes Catra, que é um teste reconhecido e aceito para ver retenção de fio, cortando um meio homogêneo e igual para todos, que é papel embebido em 5% de sílica, o ZDP 189 com 65 de dureza, o caso dessa lâmina, tem um número de corte do Catro TCC de 770, tá? O 440C com 58, 59 RC tem um índice do Catra de não, ZDP 189 acho que é 730, 740. O 440C, ou 9 Chrome 18 MOV, em torno aí de 420, 430, ou seja, no teste Catra, o ZDP não leva sequer o dobro de vantagem, ele não tem o dobro de desempenho. Mas vamos considerar a prática do uso, tá? A prática do uso, a gente sabe que o principal fator de degradação do fio é rolamento. Então vamos levar em consideração o rolamento. Um fio rolar com 65 RC é bem mais difícil do que rolar com 59, tá? Então vamos colocar aí 3 vezes a retenção de fio, tá? Vamos colocar que o ZDP 189 com 65 RC tenha 3 vezes a retenção de fio na prática que um 440C com 59. Muito bem. Um ganso, vamos colocar aí um preço de entre 15 e 20 dólares, tá? O stretch com
ZDP 189, acho que já saiu de linha, mas vamos colocar aí $160. Vale a pena você pagar 8 vezes por essa lâmina do que essa aqui? Para ter um desempenho na prática do uso do dia a dia 3 vezes melhor? Você tem que levar isso em consideração. E tem outros fatores, por exemplo, ambas as lâminas estão com 10 graus de microfio. Não seria o recomendado para essa aqui por causa da dureza. Pela dureza, o ideal seria entre 12,5 e 15 graus de microfio. Mas minhas lâminas, em 104110, 104116, da Victorinox, da Swibo, trabalham com 10 graus de microfio, às vezes 15, depende do que eu quero. Então, não vejo problema nenhum nesse meu ganso trabalhar com 10 graus de microfio. Tá? O fio dele é isso aqui. O ZDP 189 com os mesmos 10 graus de microfio. É isso aqui. Com um detalhe, gente, a técnica para afiar ambos é a mesma. Porém, não é a mesma coisa afiar os dois. Eu diria, por exemplo, que quem tem dificuldade para conseguir um fio igual esse, tá? Isso aqui rapa cabelo do cabelo pular, ó. Quem tem dificuldade de conseguir um fio assim, em aço 420, 104110, 104116, esses aços mais comumente encontrados, gente, eu não vou dizer que vai ter dificuldade, não vai conseguir dar esse mesmo nível de fio no ZDP 189. Por quê? O ZDP 189, ele tem aí por volta de 32, talvez 34% de carbonetos de cromo. Ou seja, 30% dessa lâmina, no mínimo, é cerâmica. Porque sim, carboneto é uma cerâmica, um tipo de cerâmica especial, tá? Então, 30% dessa lâmina é cerâmica. Se você der um fio super agudo igual para os dois e for cortar um material muito abrasivo, pode ser plástico, papelão, capim, qualquer coisa, corda, qualquer coisa que seja muito abrasiva, esse fio hiper super agudo vai se perder rapidamente nos dois, tá? Não fiquem com essa ilusão de aquele ultra fio que você conseguiu dar vai durar mais no ZDP 189 do que no 440C. Não vai. Ambos vão mostrar uma queda desse ultra fio, fio super agudo, basicamente idêntica e rápida, tá? Qual a diferença, então? A degradação do fio do 440C, ela vai ser linear. Ele vai perdendo a habilidade de corte ao longo do uso. O ZDP 189 vai mostrar a mesma queda inicial, igual ao 440C, ou a quase totalidade dos outros aços. Não tem nada de especial no 440C, não. Isso vale para a maioria dos aços, quase a totalidade, na verdade, de grau de cutelaria. Porém, vamos imaginar que um microfio bem feito, a 10 graus de cada lado, tem aí, digamos, entre meio micron e 0,7 micron de espessura máxima na borda extrema dele. Tá? Se a gente considerar que um fio é considerado tecnicamente cego,
quando a borda extrema dele atinge 10 microns de diâmetro, ou seja, a superfície dele passa disso para isso aqui, a superfície da borda extrema, o 440C, começando com 0,5 microns, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e vai só aumentando ao longo do uso dele. O ZDP 189 com 65 de dureza vai perdendo, perdendo, aí a hora que ele atingir entre 2 e 4 microns de espessura máxima, ou seja, ele não está tecnicamente cego, ele está com um fio até um pouco melhor do que o chamado meia-boca, ou chamado fio de trabalho, ele vai manter essa espessura por muito mais tempo, ou seja, ele vai cortando ou vai manter esse corte meia-boca por um tempo bem significativo. Por quê? Quando ele atinge uma espessura tal na borda extrema, quem vai entrar em ação são os carbonetos que estão no aço. Eles estão lá expostos, eles vão começar a interpor uma grande resistência à abrasão, porque, lembrem-se, um carboneto de cromo tem dureza média aí entre 60 e 63 RC. Perdão, 70 e 73 RC, tá? Então você vai ter uma dureza muito maior, é muito mais difícil de desgastar esses carbonetos, e como o ápice extremo atingiu uma espessura tal que fornece uma estrutura para manter esses carbonetos bem posicionados, fixos ali, essa estrutura também, além de não sofrer um desgaste na mesma linearidade que vinha sofrendo, por quê? Porque agora os carbonetos vão evitar esse desgaste, como ele também aumentou um pouco a espessura no ápice extremo, ele não vai rolar tão fácil mais também. E é por isso que o fio dessa lâmina, mesmo meia boca, vai durar muito mais do que o dessa. Porém, isso é uma vantagem, obviamente, porém nem para todo mundo. Por quê? Quando ele atingir esse meia boca, vamos dizer que esse daqui atingiu os mesmos 4 milímetros, e se eu não fizer nada, ele vai passar para 5, mais um pouco de uso ele vai para 6, vai rolar um pouco menos, porque nessa espessura também ele vai rolar menos, tá? Aí diz mais respeito à matriz do aço e à geometria do que o carboneto. O carboneto tem pouca influência, alguma coisa talvez ajudando um pouco na estrutura, mas é pouca coisa, seria como as britas no concreto. Mas esse aqui, se você vier numa haste cerâmica, 2, 3 passadinhas, você com um fio que estava na borda extrema lá, vamos dizer com 3 microns na borda extrema, 2, 3 passadas, você já o reduziu para 1 micron. Mais 3 ou 2 passadas, você já reduziu, já voltou ele para meio micron. Então ele voltou a cortar otimamente como no original. Se você der as mesmas passadas com o ZDP 189, você não vai reduzi-lo para meio micron de novo. Você talvez reduza aí com 4, 5 passadas, 1 micron. Então você talvez saia de 4 para 3 ou de 3 para 2, o que continua não sendo aquele fio original super agudo, tá? E para isso você precisa de uma boa haste cerâmica, um pouco mais de pressão, porém não muita, e ter uma habilidade no uso dessa haste cerâmica. Porque Cabral, é fácil usar a haste cerâmica, vocês acham? O que tem de gente que usa o Sharp Maker, que usa a haste cerâmica e não consegue bons fios, mesmo com aços mais fáceis, é uma enormidade, gente. Então, eu diria o seguinte, alguém como eu, por exemplo, que tem haste cerâmica para tudo quanto é lado, em casa, tem na cozinha, nos 2 ou 3 lugares, tem em escrivaninha na sala do computador,
tem no quarto, tem no quintal, tem espalhado para... Então, retocar um fio, para mim, é acessível, e como eu já faço isso há décadas e décadas, é muito fácil. Porém, retocar um ZDP 189, a técnica é a mesma, só não é tão fácil quanto a maioria dos outros aços. Tem aços mais difíceis? Tem. Você tem Maxamet, você tem Rex 121, você tem alguns outros aços. Por exemplo, S90V eu acredito que seja mais difícil, apesar de eu não ter, porque o tipo de carboneto, o volume de carboneto é menor, mas o tipo de carboneto tem uma dureza mais alta do que o de cromo. Então ele é mais difícil de ser desgastado. Então, eu tenho que confessar para os amigos, depois do desbaste total da lâmina, vocês vão ver aqui, olhem aqui, o que era a espessura original da lâmina, que é bem próximo ao stretch original, o ZDP 189, mas olhem daqui em diante, que é quando foi feito o desbaste. Olha como ela afila mais do que o do ZDP, tá? Então essa geometria hoje está um pouco melhor do que essa. Eu uso muito mais essa lâmina. Ah, Cabral, é só por causa da geometria? Não. Por quê? Eu, por exemplo, não saio na rua com essa lâmina. Porque uma coisa é eu perder $160. Outra coisa é eu perder 15, 17 dólares. Tá? Se eu perder essa, eu fico chateado. Se eu perder essa, eu falo, acidentes da vida. Compro outra, desbasta e pronto, tem a mesma lâmina de novo, porque a qualidade da Ganzo é uma boa qualidade e tem um bom controle de qualidade. Então as lâminas são mais ou menos homogêneas, tá? Sendo que esse aqui acho que saiu de linha. Não vou cravar que saiu, mas acho que saiu de linha. Então repor esse aqui, hoje, a não ser no mercado de usados, seria impossível. Esse aqui eu não sei se saiu de linha, mas eu acho que o mercado de usados é mais acessível que esse. E outro detalhe, gente, eu faço com essa lâmina muita coisa que eu não faço com essa. Ah, Cabral, o ZDP 189 com 65 RC é tão mais frágil assim que o 440C com 59? Até que não, tá? Nos índices dos números do Larry Thomas, o ZDP 189, vamos dizer que tem uma robustez aí, vamos dar números absolutos, tá? 5, tá? Com 65 RC. O 440C com 59 tem 9, 10. Então é o dobro. Ah, é o dobro. É o dobro, gente. Mas esse dobro não significa muita coisa em termos de resistência. Você passar de 5 para 10 não é uma vantagem assim tão absurda. Se você levar em consideração, por exemplo, que um 13C26 com 60 de dureza tem 45 em números absolutos, tá? Ou seja, vai ter uma retenção de fio basicamente igual ao 440C, com uma tolerância à fratura muito superior. Então, gente, esse é um dos motivos de eu usar muito mais esta lâmina do que essa. Essa daqui, basicamente, tá? Basicamente, nos últimos anos, ela tem sido usada para picar tocinho, picar capim cidreira, picar capim citronela, picar melão de São Caetano, porque ela tem boa resistência à abrasão. Outra lâmina que é usada como ela nas mesmas coisas é a minha lâmina em M42 com 64 de dureza. Tá? Uma dureza muito parecida, usada também para basicamente as mesmas funções. Por quê? Porque é feito de M42, de uma serra Starrett, perdão, com uma geometria até melhor do que ele, que fui eu que dei, tá? Então é uma lâmina artesanal, entre aspas, tá?
e é usada para as mesmas funções. Esse aqui, raramente, ele era usado num churrasco fora daqui de casa, para aparecer, só para isso, tá? Esse aqui teria o mesmo desempenho no churrasco, gente, principalmente se lá tivesse uma chairinha lisa, o desempenho seria a mesma coisa. Se tentar cortar espeto de churrasco, como muita gente faz, esse aqui cega praticamente igual esse. Passou lá no metal lá do espeto de churrasco, no prato de porcelana, no prato de vidro, não vai ficar tão cego quanto esse, mas vai cegar. E aí, para voltar o fio, para quem sabe afiar, você volta o fio nele. Não é tão fácil quanto esse, mas não é nenhuma tragédia de você ficar meia hora em cima dele também não, tá? Vamos dizer, se você leva 5 segundos para voltar o de cá, você vai levar 1 minuto para voltar o de cá, tá? Não é que você vai levar meia hora aqui e 1 minuto aqui, não é isso, tá? Mas é muito mais simples e rápido você voltar um fio ótimo nessa lâmina do que nessa, usando os mesmos meios. Ah, Cabral, e se eu usar a chaira diamantada, o haste diamantada, não fica igual para os dois? Nem aí, gente. Porque com essa dureza, é o que eu falei, a técnica é a mesma, mas você precisa de um refinamento maior na técnica, senão por causa da dureza, você pode nanofraturar o fio na mesma situação em que você está tentando refazê-lo. Então você precisa de um controle da pressão, do ritmo, da passada. Esse aqui não, esse aqui você chega lá, de qualquer jeito, passou, você repôs o fio. Daqui não, daqui você tem que ir com mais calma, controlando a pressão. Vai chegar no mesmo fio? Vai. Mas para isso você tem que saber fazer, tem que estar com um bom material para fazer, a técnica é a mesma, só precisa de mais cuidado e mais refinamento. E é por isso que eu digo, para a maioria das pessoas é muito mais vantajoso ter esta lâmina do que ter esta lâmina. Hoje em dia, inclusive, se falassem para mim, vamos supor que eu perdesse ambas, seja lá por que motivo for. Cabral, você vai repor a lâmina. Qual que você vai repor? Sem dúvida nenhuma é essa. Por quê? Por causa dos meus hábitos de uso, meus hábitos de corte, o que eu costumo cortar, e como eu tenho o hábito de estar sempre retocando o fio, esse aqui vai estar sempre no ótimo dele. Esse aqui, para estar sempre no ótimo dele, vai me demandar um pouco mais de trabalho, que na maioria das vezes eu não estou disposto a ter, tá? E é por isso que eu digo, para a maioria das pessoas, mas essa lâmina não é muito mais peituda do que o original do stretch? É verdade. Esse é um defeito da maioria esmagadora dos gansos. Talvez uns 2 ou 3 modelos tenham uma geometria de fábrica realmente muito boa. A maioria é muito mais robusta do que precisaria ser. Para mim, isso não é problema, eu resolvo. Eu reconheço que para a maioria das pessoas não é tão simples. O que a maioria das pessoas vai poder fazer é isso aqui, ó. Um desbaste de alívio generoso e não um desbaste total da geometria como nesse aqui. Mas isso aqui só já melhora bem a habilidade de corte, gente. E agora imagine, se a pessoa tem dificuldade para dar um fio em 420, 104110, 104116, imagine, eu não digo nem dar um fio, fazer um desbaste e alívio desse aqui, sem detonar muito a lâmina. Essa aqui, eu posso dizer que ela não foi muito detonada para fazer esse desbaste e alívio generoso, tá? E com esse desbaste e alívio generoso, o paquímetro travado a 1 milímetro entra 6 nela, entra 7 na de cá, que foi desbastada toda a lâmina. Então, hoje, a habilidade de corte dessa cópia é até um pouco superior a essa aqui. É pouca coisa, mas é, tá? E como eu disse, eu uma vez para testar,
não tinha necessidade, obviamente. Cortei a banda lateral de um pneu de carro, com esse aqui. No princípio foi com um medo danado, porque aquela ideia de que o ZDP 189 com 65 fratura à toa, não é tão à toa assim não, tá, gente? Mas ele foi, o pneu todo e tal, e depois o fio, no cortar, ele dava umas engasgadazinhas e tal, dava umas travadas, mas no geral, boa porcentagem do fio se mantinha, digamos, um útil fio de trabalho. Cortei a mesma banda com esse aqui. Depois de cortar a banda de pneu, basicamente todo ele não cortava papel. Você olhava, você vinha ali a reflexiva e ele não cortou a mesma quantidade que esse. Então, só se você tiver tarefas muito específicas que requeiram muita resistência à abrasão e que você vai desempenhar essas tarefas com uma rotina grande, não vale a pena você pagar de 6 a 10 vezes mais por essa lâmina do que por essa, gente. A maioria de nós não tem esses requerimentos de corte de materiais extremamente resistentes, ou seja, que precisam de uma lâmina com alta retenção de fio, alta tolerância à abrasão, tá? Então, para mim, como eu falei, se eu tivesse que escolher uma lâmina só para usar, seria essa. Porque é muito mais simples eu manter o fio no ótimo do que essa, tá? E como os meus cortes são como o da maioria das pessoas, eu não tenho necessidade especial de uma lâmina que tenha altíssima tolerância à abrasão, tá? Então, para que eu vou pagar de 6 a 10 vezes mais numa lâmina, se uma que custa de 6 a 10 vezes menos faz para mim os mesmos serviços com uma facilidade de reposição do fio bem maior, tá? Uma rapidez maior. E, por exemplo, para cortar tocinho, eu uso esse porque se eu tiver que usar uma chaira lisa para 10 kg de tocinho, vai ser 1, 2 vezes com esse. Com esse aqui, provavelmente vai ser pelo menos umas 6 vezes. Ah, Cabral, então você perde tempo. Bom, se você considera 2 passadas alternadas numa chaira lisa, que você vai levar o quê? 2 a 4 segundos, perda de tempo para ter um fio realinhado e cortando bem de novo, eu não vejo isso como perda de tempo. Eu vejo como ganho em eficiência com um fio que está cortando melhor. Ah, mas você não precisa fazer isso com o ZDP 189 com essa frequência. Verdade. Por quê? Porque ele não rola tanto quanto esse, gente. É uma questão de dureza. Qualquer outro aço que você tivesse nessa dureza de 65 seria exatamente a mesma coisa. Ah, Cabral, se eu tiver uma faquinha em 1095 com 65 de dureza, vai rolar menos igual esse. Só que, se você for cortar um material abrasivo e tocinho capim o fio desse aqui vai se manter meia boca ou funcional bem mais tempo que o 1095, apesar de ter a mesma dureza. Por quê? Porque o 1095 vai sofrer abrasão. Ah, Cabral, mas se tiver uma chairinha cerâmica, não é fácil repor no 1095? É fácil repor no 1095, desde que você saiba dosar a pressão e o ritmo da passada. Porque o 1095 vai fraturar quase tão facilmente, microfraturar, quanto o ZDP 189, por causa da dureza. Ah, mas ele não tem tanto carboneto. Na verdade, o 1095, gente, não tem tanto carboneto de cromo, porque ele praticamente não tem cromo, mas ele tem muito carboneto de ferro, tá? Que é a cementita,
que tem uma dureza aí de 69, enquanto o cromo está aí na casa dos 73, perdão, a cementita está em 69. Só que ele vai microfraturar talvez até com maior facilidade que esse. Então, a dificuldade aí vai ser na reposição do fio. O ZDP 189, pelo cromo ter uma dureza um pouco maior e dá um efeito de deslizamento na hora de tentar afiar ou retocar o fio, coisa que a cementita não dá, vai ser mais fácil você repor o fio de uma lâmina em 1095 com 65 de dureza do que o ZDP 189, tá? Mas o 1095 tem uma série de desvantagens, oxida, perde por oxidação, isso tudo é verdade, tá? Mas o que eu quero dizer é que nem sempre você deveria torcer o nariz para uma cópia. Porque na maioria das situações do uso cotidiano, uma boa cópia, como é o caso dos Ganso, e tem outras marcas também, Sanremo, N marcas, que hoje em dia têm se mostrado com qualidade, sendo que algumas marcas, gente, segundo alguns testes de pessoas que têm ambos, o original e a cópia, têm se mostrado com uma qualidade até superior do que os originais, tá? Então, para que você vai pagar mais caro pela marca? Se você pode economizar tendo acesso a uma boa lâmina, talvez não naquele aço diferente que você teria no original, mas tenham sempre em mente, o melhor dos melhores dos aços nos testes do Dr. Larry Thomas, que é o Rex 121, tinha apenas 2,5 vezes a retenção de fio de um 440C num teste Catra, tá? Então, para que você vai pagar $300 numa lâmina de Rex 121, se você pode pagar 15 numa de 440C, que para o dia a dia vai ter o desempenho igual e é muito mais fácil fazer a manutenção do fio, tá? Pensem sempre nesses detalhes. E, óbvio, eu não estou falando de qualquer cópia. Estou falando de cópias com qualidade, que é o caso da Ganso. Tem cópia de uma série de modelos, de várias marcas, mas principalmente Spyderco, que vale muito a pena você pagar muito menos para ter um desempenho bem semelhante. Tá ok? Isso é só para o pessoal parar de ter preconceito com boas cópias. É lógico, cópia ruim, você tem que ter preconceito mesmo, né? Agora, quando a cópia é boa, o tratamento térmico é bom, e se a geometria for boa também, aí pronto, aí você está no paraíso, tá? Esse é mais um vídeo só para aclarar as coisas para os amigos. E quem quiser mais detalhes sobre cada uma das lâminas, tem no canal vídeos individuais feitos sobre cada uma delas. Tá ok? Um abraço a todos.